Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre no dia 26 de setembro de 1936. Ele é um escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Já foi publicitário e revisor de jornal. Ele também é um músico, tendo tocado saxofone em alguns conjuntos. Ele possui mais de 60 títulos publicados e é considerado um dos maiores escritores populares brasileiros contemporâneos. Luiz Fernando viveu parte de sua infância e adolescência nos Estados Unidos com a família. Ele cursou parte do primário em São Francisco e Los Angeles e concluiu o secundário na Roosevelt High School, em Washington. No período em que viveu em Washington, ele desenvolveu a sua paixão pelo jazz e começou a estudar o saxofone e também a assistir espetáculos de grandes músicos da época. Quando ele retornou em 1956, ele começou a trabalhar no departamento de arte da editora Globo. A partir de 1960, ele fez parte do grupo musical Renato Seu Sexteto, que na verdade tinha 9 integrantes. Entre 1962 e 1966, ele viveu no Rio de Janeiro, onde trabalhou como tradutor e redator publicitário, e onde também conheceu e se casou com a carioca Lúcia Helena Massa, com quem está casado até hoje e tem 3 filhos, aliás. Em 1967, em sua cidade natal, ele começou a trabalhar no jornal Zero Hora, como revisor de textos. E em 1969, depois de ter uma oportunidade, ele mostrou as qualidades de seu texto, passando assim a assinar sua própria coluna diária no jornal. Em 1970, ele se transferiu para o jornal Folha da Manhã, onde manteve sua coluna diária até 1975, escrevendo sobre esportes, cinema, literatura, música, gastronomia, política e comportamento, sempre com um tom de ironia e ideias pessoais, além de pequenos contos de humor que ilustram seus pontos de vista. Em 1971, ele criou um grupo com seus amigos da imprensa chamado O Pato Macho, que tinha textos de humor, cartoons, crônicas e entrevistas que circularam durante todo o ano na cidade. No ano de 1973, pela editora José Olímpio, seu primeiro livro, que era chamado de O Popular, foi lançado. Ele era uma coletânea de textos já vinculados na imprensa, tendo o formato da grande maioria de suas publicações até hoje. O livro recebeu o elogio da crítica e principalmente do literário Wilson Martins, no estado de São Paulo. Em 1975, ele voltou ao jornal Zero Hora, onde permanece até hoje, e passou a escrever semanalmente também no Jornal do Brasil, tornando-se nacionalmente conhecido. Durante a década de 1980, Veríssimo manteve um fenômeno de popularidade raro entre os escritores brasileiros, mantendo colunas semanais em vários jornais e lançando pelo menos um livro por ano, sempre na lista dos mais vendidos. Veríssimo já cobriu a Copa do Mundo em 1986 para a revista Playboy. Ele também cobriu a Copa da Itália em 1990 para os jornais Zero Hora, Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo, o que voltaria a fazer nos anos de 1994, 1998, 2002 e 2006. Em 1995, intelectuais brasileiros, convidados pelo caderno Ideias, do Jornal do Brasil, elegeram Luiz Fernando Veríssimo o Homem de Ideias do Ano. Após essa, Veríssimo recebeu diversas outras homenagens em sua vida. Em 1996, ele passou a publicar crônicas no jornal Extra Classe, veículo de comunicações lançado em março daquele mesmo ano.
Em 2003, uma reportagem da capa da revista Veja destacou Veríssimo como o escritor que mais vende livros no Brasil. Ao mesmo tempo, a versão em inglês do Clube dos Anjos foi escolhida como um dos 25 melhores livros do ano. Em 2006, Veríssimo chegou aos 70 anos de idade, mas ele chegou consagrado como um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos, tendo vendido ao todo mais de 5 milhões de exemplares de seus livros. Em 2015, ele participou de uma faixa do último CD da dupla gaúcha Clayton e Cleide, como compositor e saxofonista. Atualmente, Veríssimo possui 82 anos e ainda assim continua ativo. As principais obras de Luiz Fernando Veríssimo eram baseadas em crônicas, romances, infanto-juvenil e contos. A data de lançamento de suas obras eram de 1973 a 2009. Entre elas estavam O Popular, A Grande Mulher Nua, Amor Brasileiro, O Rei do Rock, Sexo na Cabeça, A Mesa Voadora, O Gingolô da Palavra, A Mulher do Silva, A Mãe de Freud, O Marido do Dr. Pompeu, Zoeira, O Jardim do Diabo, Orgia, Pai Não Entende Nada, Peças Estimadas, Os Santinhos, O Mundo no Tempo e o Colo, Suicida e o Computador, Comédia da Vida Privada. A versão do Afogado, Cula, Aquele Estranho Dia que Nunca Chega, História Brasileira de Verão, Todas as Comédias, Festa de Criança, Comédia para se ler na escola, A Mentira que os Homens Contam, Todas as Histórias do Analista, O Opositor, A Marcha, A 12ª Noite, Mais Comédias para se ler na escola. Veríssimo é classificado como escritor da literatura contemporânea brasileira. Ele é conhecido por suas crônicas de humor, publicadas em jornais e reunidas em diversos livros. A sua marca é ironia e humor. Esse humor está relacionado muitas das vezes a questões sociais e políticas. Além disso, Veríssimo escreveu para a televisão, na série Planeta dos Homens e Comédias da Vida Privada. Em seus personagens, cômicos muitas das vezes, Veríssimo retrata a realidade brasileira. Em um de suas mais célebres e emblemáticas histórias estão É de Morte e Outras Histórias, onde se conta a história de um detetive bem-humorado e bem atrapalhado. Vou falar sobre uma obra em específico, O Analista de Bagé. É um super clássico lançado em 1981, cuja publicação se iniciou no Brasil, ganhando além da literatura versões em quadrinhos e no teatro. Trata da história de um analista de Bagé, do Rio Grande do Sul, que tem métodos, digamos, nada ortodoxos para tratar de seus pacientes. Ele preferia atender os casos mais difíceis. Entre seus métodos alternativos estava a terapia do joelhaço, que consistia em dar um golpe com o joelho na barriga do paciente, para saber se ele sentia antes era pior que o joelhaço. Ganhando sobre o personagem, o analista, ele era um estereótipo do cidadão gaúcho que atendia seus pacientes na maioria das vezes de forma descortês, que acabava gerando um efeito de humor no leitor.